é seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é filosofia medieval. É isso aí, Ibsen sobre som e filosofia, o seu canal destinado a tratar de assuntos filosóficos de uma maneira acessível e que se torne fácil a todos. Espero que você se inscreva, que você acesse, que você comente, que você deixe o seu salve para o nosso canal, porque isso é bom para a divulgação dele. Use, divulgue e pode ficar à vontade aqui, porque esse é o nosso canal, beleza? É isso aí, vamos lá. Filosofia medieval. Para muitos, esse é um período pouco criativo no que diz respeito às questões filosóficas, mas para outros é um período interessante no que diz respeito à religiosidade ou à teologia cristã. Beleza, o que significa então filosofia medieval? É a filosofia que foi exercida no período que nós conhecemos como Idade Média, período aí que vem do ano 300 depois de Cristo e que vai se estender até o século 14 e 15 depois de Cristo. Eu costumo dizer que a filosofia medieval começa quando nasce Jesus. Por quê? Porque o advento do nascimento e do ministério de Jesus Cristo é fundamental para que a filosofia medieval se desenvolva. Jesus nasce, desenvolve seu ministério, morre, segundo os cristãos, ressuscita e durante 200, 300 anos, o cristianismo é uma religião perseguida pelo Império Romano. Até que no século 3 a 4 depois de Cristo, o cristianismo, a partir do Edito de Milão, do imperador Constantino, começa a se tornar a religião oficial do Império Romano. Roma, que nesse período se divide em Império Romano Ocidental e Oriental, e no Império Ocidental, o cristianismo se torna a religião oficial. Começa o processo de cristianização do Império Romano Ocidental. É isso aí. E aí, a filosofia vai servir de instrumento para fundamentação dessa nova religião que se torna a religião do Império Romano. É bom lembrar que o Império Romano tem como religião, durante todo esse período, que a gente chama de, eu não vou chamar de religião, mas de paganismo, com um fundamento muito grande na mitologia grega. Os deuses gregos, alguns são rebatizados, mas a forma e o conteúdo da religião romana nada mais é do que os deuses da mitologia grega. E a gente já falou sobre isso em outras aulas. A mitologia grega é uma mitologia muito rica. Como fazer que uma religião que tenha sua origem num povo colonizado pelo Império, ocupado e colonizado pelo Império Romano, que é Israel, um Deus, ou filho de Deus, um filho de marceneiro que nasceu em Belém. Como fazer que essa religião se torne uma religião acessível e aceitável pelo Império Romano? Esse é o objetivo desse período que a gente chama de filosofia medieval. Tornar o cristianismo uma religião aceitável. Como fazer isso? A base, o fundamento, um instrumento muito utilizado nesse período é a filosofia, ou a gente pode dizer o argumento filosófico. Algumas pessoas, alguns filósofos são muito importantes nesse período. A gente vai ter o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Boécio, Erasmo de Roterdã, Tomás de Aquino mais na frente. A gente também tem nesse período aí filósofos árabes, Avicena, Averroes. Então são filósofos que vão constituir esse período que a gente conhece como filosofia medieval. A filosofia medieval se divide em dois períodos, o período patrístico e o período escolástico. A gente vai tratar agora do período patrístico. Num outro vídeo falaremos do período escolástico. O que vem a ser o período patrístico? A palavra patrístico vem de padre. É o período em que a Igreja Católica vai fundamentar os seus dogmas, ou seja, vai criar o corpo, vai criar os fundamentos dessa nova igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que vem do cristianismo, tá? A gente tem aquele período de perseguição que eu falei de 300 anos, e aí a gente vai ter um filósofo também muito importante, um pensador, que é Saulo de Tarso, que é depois, a partir da sua conversão, rebatizado como Paulo de Tarso. Paulo é um judeu de cidadania romana, mas que vai ter um estilo muito próprio de
fundamentar o cristianismo. Ele não conheceu Jesus, pelo menos não pessoalmente, mas ele reivindica a condição de apóstolo e ele vai escrever a grande maioria das cartas às igrejas que estão sendo fundadas em toda a Ásia. E essas cartas vão ser os fundamentos do cristianismo. Paulo tinha uma linguagem sim filosófica e a gente pode dizer que ele desenvolveu argumentos filosóficos inspirados por Deus, por que não? Mas estabeleceu fundamentos filosóficos para esse cristianismo. Então Paulo é o primeiro filósofo desse período que a gente chama de filosofia medieval, por ele ser o grande fundamentador do cristianismo. Aí vão surgir anos de perseguição e a partir do século 3 e 4 a cristianização de Roma. E aí, a partir de então, os padres desse período vão fundamentar essa igreja a partir dos concílios. Como assim fundamentar? Criar os dogmas e os padrões dessa igreja. A Santíssima Trindade, o batismo de crianças, todos os ritos, todos os dogmas são fundamentados nesse período. Muito bem. Esse primeiro período chamado de patrístico vai ter como grande expoente Santo Agostinho de Hipona. Ele nasceu no que hoje nós chamamos de Argélia, Tagaste, e ele vai ser um filósofo que vai se converter ao cristianismo, mas que antes de se converter ao cristianismo é adepto de uma seita chamada maniqueísmo, ou de uma filosofia chamada maniqueísmo. O maniqueísmo é uma filosofia, ou uma seita, ou uma corrente de pensamento que entende que o mundo é feito de duas forças polarizadas, que é o bem e o mal, que vão se alternando e que vão gerando todas as coisas. O maniqueísmo, então, é a ideia de que existe o bem e o mal. Quando Santo Agostinho, que é Agostinho de Hipona, desenrola sua vida, tem uma vida normal, como qualquer outro jovem, com seus excessos, enfim, ele se converte ao cristianismo, ele vai começar a desenvolver dilemas filosóficos muito interessantes em relação ao cristianismo e das suas influências quando ainda não era cristão. Uma dessas questões é a questão do bem e do mal. Como que Deus, sendo bom, cria o mal, já que o maniqueísmo era algo muito importante ou muito forte dentro das suas convicções. Outra questão importante que ele vai tratar é do livre-arbítrio. O homem tem ou não esse livre-arbítrio? O mal existe ou não? Deus criou o mal ou não? As questões políticas. Ele é o filósofo que vai desenvolver a tese da cidade de Deus e cidade dos homens. O que vem a ser isso? Santo Agostinho entendia que, politicamente falando, o mundo alternava ciclos em que haviam períodos em que existia um governante que era temente a Deus e que pensava no bem de todos, no bem comum. Esse período era chamado de cidade de Deus. E períodos em que os governantes eram maus, egoístas e pensavam no seu próprio bem, que ele chamaria de cidade dos homens. E esses ciclos seriam ciclos necessários e que iriam se alternar na história da humanidade. Veja bem, quando Santo Agostinho fala dessa questão da política da cidade de Deus, cidade dos homens, ele de uma certa maneira está justificando a proximidade da igreja com o Estado, dizendo que independente da qualidade desse Estado, a igreja deveria aceitar essa condição, ou seja, não era prudente, não era correto diante de Deus se opor ou se rebelar contra maus governos, porque esses governos eram parte do ciclo natural da vida. Observe que Santo Agostinho, ao tratar desses fatos ou dessas questões, ele vai usar o expediente, o recurso filosófico para fazer isso. Essa é a grande característica do período medieval, da filosofia medieval, que é o período filosófico da Idade Média. Usar o argumento, o estilo, o expediente filosófico para explicar, para fundamentar essa igreja que está surgindo e que está se fortalecendo. Então a gente vai ter questões muito importantes tratadas a partir do sistema filosófico. Boécio também é um filósofo desse período. Boécio vai chamar atenção para as questões relacionadas a se existe livre-arbítrio, então Deus não sabe tudo, porque ele não sabe qual vai ser minha escolha. E aí ele vai dizer que a questão da temporalidade é humana. Para Deus não existe passado, presente e futuro.
Observe que são questões pertinentes até hoje no ambiente religioso que a filosofia vai tratar, sempre adaptando esse argumento filosófico em prol da religião. Por conta disso, muitos filósofos não consideram um período muito interessante da filosofia. Os filósofos e as pessoas que têm uma proximidade com o ambiente religioso e com as questões religiosas, por outro lado, já consideram bem importante por ser um período que vai tratar de assuntos que até hoje são tratados nos meios, nos ambientes teológicos. Se costuma dizer que esse período é muito mais um período da teosofia do que da própria filosofia, né? Mas como eu já disse, um período muito interessante. Período patrístico, período de fundamentação da teologia cristã a partir da filosofia. Esse período vai do ano 400 até 800, 900 aproximadamente. Aí vem o período que a gente vai chamar de período escolástico, e que o principal expoente é São Tomás de Aquino. É importante dizer que Santo Agostinho foi um seguidor, ou foi um admirador, foi um estudioso das ideias de Platão e do neoplatonismo. Platão, como a gente já sabe, tem aí alguns fundamentos muito parecidos com o cristianismo. A questão do mundo das ideias, o mundo onde tudo é perfeito, que pode ser muito bem substituído pelo céu. A questão da razão acima dos desejos, algo que o cristianismo sempre pregou. A ideia de que o corpo é uma prisão, é a corrupção da alma, algo também muito comum ao cristianismo. Então não é difícil pegar as ideias de Platão ou neoplatonismo e adaptá-lo às ideias cristãs. Veja bem, o uno, né, pregado pelo neoplatonismo, da onde emana todas as coisas, pode ser muito bem substituído pela ideia de Deus. Observe então que Santo Agostinho vai se apoderar ou vai adaptar conceitos filosóficos a conceitos religiosos. Acho que ficou claro para você, né? Então a gente está falando hoje do primeiro período da filosofia medieval, que trata da adaptação da filosofia às ideias teológicas, e é o período da fundamentação dessa religião que depois vai se tornar a grande religião do mundo, que surge em Roma, né, a partir do advento de Jesus Cristo, e que vai durar aí até o começo do Renascimento. Um período de crescimento da igreja e da aproximação da igreja a várias áreas da existência humana. Eu vou dizer aproximação e domínio, né? Muitos chamam esse período de período das trevas, porque a Igreja Católica se apodera de todas essas áreas do conhecimento e da vida humana. Beleza? Então é isso aí, ó. Filosofia medieval, período patrístico. Próximo vídeo a gente vai falar do período escolástico. Ainda vai rolar em um vídeo uma musiquinha da hora que eu fiz aí, um raga aí muito louco para você curtir. Espero que você continue ouvindo e acessando, assistindo esse canal. Tamo junto. Salve!